Minhas senhoras, meus senhores, Teresa põe a mesa. Uma organização de Teresa Costa, com a participação de Mário Costa, Teresa Sousa, argumento de Alcides Costa e sonoplastia de António Santos. Sejam bem-vindos. Teresa põe a mesa. A sogra, Aparício, Joel, sogra, acidentado e a balzaquiana. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Então, está tudo bem? Tudo bem, amigo. Vens muito sorridente. Pois pudera. Pudera. Olha, não há no mundo e arredores pessoa mais amiga da nudez da minha sogra do que a minha sogra. Ah, sim. Por incrível que pareça, eu até concordo. Mas, prosseguindo, por isso mesmo, por esse seu apego à nudez, desconhece completamente de onde lhe vem a ideia peregrina, como diria o nosso Jerónimo, de se vestir a rigor pela manhã na maior parte dos dias da sua já vetusta e nua existência. Porém, ele há dias em que ela, apressada, portanto sem tempo de andar a desviar-se de todo o pessoal, resolve sair à rua tal como veio ao mundo. É vê-la na barafunda da cidade, a seguir o seu caminho sem qualquer encalhe ou constrangimento. Toda a gente, em particular os homens, se afasta, deixando-lhe livre o corredor. De facto, isso é verdade. A semana passada, vi a tua sogra, bem despidinha, a dirigir-se para o centro comercial. Se visses a cara radiante que ela ostentava... Radiante? Então porquê radiante? Ninguém se desviava à sua passagem. É isso que tu queres dizer, mas eu não acredito. Nada disso, não te equivoques. É que do outro lado da rua, a Roxanne, a nossa vizinha, aquela que foi eleita Miss Ria de Aveiro, estás a ver? Seguia ela também, muito bem despidinha, a pavonear as majestosas curvas. Só as curvas? Sim, as suas curvas, e havia ainda as curvas que o pessoal fazia para passar o mais próximo dela. Estás a ver? Ah, pois. E a minha sogra seguia a resmungar. Não te admires, é mesmo dela. Não pode ver um corpinho lindo e bem despidinho. Só se for de homem, ainda que rechonchudamente pneumático, ela até se lambuza toda. Não, ela não resmungava zangada. Ela fazia-o com cara prenha de felicidade. Felicidade? A minha sogra a debitar felicidade? Não estou a ver. Que dizia ela? Bem feito! É bem feito, sua espirra canivetes, seu pau de virar tripas! Assim tens que andar sempre numa lufa-lufa e às curvas e a desviar-te desses marmanjos. Não tens a mínima categoria e ninguém te respeita. Ao menos eu, quando me passeio em pelo, a mim todos respeitam, todos se desviam. A maior parte até passa para o outro lado da rua. Com muita pena minha, tenho que admitir. Mas, prosseguindo, o mais terrível estava para vir. Terrível? Como assim? Quando a Roxanne montou a sua opulência nas escadas rolantes do centro comercial, um sujeitinho, a fim de ser o primeiro atrás dela, deitou-se sobre os degraus da escada, talvez com a intenção de lhe beijar os calcanhares. E daí? Conta. Daí, ao agir sem qualquer cuidado, terá ficado com a coisa presa na escada. E? Vá lá, avança. E ele gritava: "Alto, malta! Alto lá que tenho a coisa presa no degrau da escada!" E que aconteceu ao desgraçado? Alguém conseguiu travar o movimento da escada. Seguiu-se um burburinho de consternação e o infeliz gritava: "Eu não estava a fazer mal nenhum, não estava não, senhores, eu só quero ir para o hospital." Um dos transeuntes sacou do telemóvel e ligou para os bombeiros. Estes, céleres, logo compareceram. E daí? Levaram-no para o hospital. Tinha que ser. A mim quis-me parecer que o homem pretendia dizer algo, mas a chusma e os bombeiros não o deixavam falar. Acabaram por metê-lo na ambulância e foram à procura do hospital. À procura? Então um hospital é coisa que se procura. Bem, prosseguindo, no primeiro a que recorreram não havia vaga. Seguiram para outro, mais outro e ainda outro. E nada. Depois de percorrerem várias centenas de quilómetros, lá chegaram a Badajoz, onde finalmente o doente ia ser visto. Coitado do homem. Com tantas voltas, o desgraçado podia ter perdido a coisa.
Aqui, o tal Mirone das Curvas da Roxane, que havia telefonado para os bombeiros, queixando-se pela 200ª vez por ter perdido o espetáculo da Roxane, lembrou-se de perguntar ao acidentado de que é que ele se queixava. Eu não me queixo de nada. De nada? Então o gajo queria ir para o hospital e não se queixava de nada. E ele acabou por explicar tudo. Tinha acabado de fazer uma operação para mudar de sexo. E uma virago, asquerosa, pedira-lhe, a troco de umas dezenas de euros, que ele fizesse a entrega da coisa no hospital A e B, onde ela aguardava que lhe metessem a coisa a fim de a mesma concretizar a sua mudança de género. Então como explicou ele o atirar-se de queixo já jeitosa da Roxane? O tipo disse que tinha tomado aquela atitude porque achou que talvez a rapariga estivesse interessada na coisa dele e, se assim fosse, ela poderia pagar melhor e ele evitaria a ida ao hospital. E depois? A coisa ficou por aí? Qual ficou? Não ficou nada. Não? O que aconteceu de seguida? Completamente fora de si, o sujeito do telefonema e que o acompanhou na ambulância pegou na coisa e atirou-a para um caixote de recolha de lixo que se encontrava na berma da carretera. Pronto, e lá foi a coisa para o lixo. Não foi bem assim. Não? Então? É que de repente apareceu uma guapa dos seus 40 anos. Nada que fosse de se deitar fora, procurando não sei o que no recipiente do lixo. E diz. A balzaquiana atirou aos 4 ventos. E na crise que vivemos, estes barradores atiram com uma coisa destas para o lixo. Sugestões da semana. O livro que sugerimos para esta semana é O Anjo Mudo, de Alberto. Livro que reúne quase todos os textos do autor, publicados em revistas, catálogos de exposições de pintura e de fotografia, e ainda alguns inéditos, assim como uma boa parte dos textos que foram lidos em público. Alberto, que foi um poeta, pintor, editor e animador cultural. Depois, o filme que sugerimos para esta semana é Big, de 1988, realizado por Penny Marshall com John Hurt, Robert Loggia, Elizabeth Perkins e Tom Hanks, que conta a história de uma criança que pede um desejo a uma estranha máquina numa feira popular para se tornar grande. A criança acorda no dia seguinte no corpo de um adulto. Uma história muito divertida para toda a família. O filme foi indicado para 2 Oscars. Por fim, a música para esta semana é dos Smashing Pumpkins, Bleed. Watch me bleed. Daylight comes and washes over me. What you have wanted. This is not your cross to bear. And there's someone beside you. What they want isn't what they see. See,
something inside you. Daylight comes and washes over me. Sugestões da semana. As pessoas nascidas entre 21 de março e 20 de abril pertencem ao signo Carneiro. É fácil identificar as pessoas com este signo. Num grupo de pessoas, se alguém se comportar de uma forma diferente, um tanto sem paciência e a movimentar-se sem parar, atenta a tudo que se passa em seu redor e aparentando que já se vai embora, não tenha dúvidas, encontrou alguém do signo Carneiro. Assim é esse ser tão inquieto e agitado. Cheio de energia, impulsivo e instintivo, o Carneiro sabe fazer de tudo um pouco. Praticar desporto, estudar muito, aborrecer-se e largar tudo. São pessoas com objetivos, são francos e diretos, são simples e péssimos mentirosos. Os carneiros possuem uma energia criativa admirável e um entusiasmo contagiante, sempre procurando novidades que os mantêm ocupados até deixar de ser novidade. Possuem o pavio curto e um temperamento explosivo. Não são conflituosos, mas desafiar as pessoas em redor faz com que os seus feitos sejam mais heroicos, e eles adoram este aspecto de heroísmo em tudo o que fazem, mesmo nas mais simples tarefas. Ir ao banco pagar uma conta significa saldar uma dívida e enfrentar imensos obstáculos, tais como atravessar a avenida cheia de perigosos motoristas e enfrentar uma fila repleta de concorrentes e inimigos. E eles são mesmo assim, exagerados. Mas há dinamismo nos seus atos, e é ótimo ter pessoas assim em nosso redor, que passam o tempo todo a instigar-nos, mesmo que a insistência faça muitas vezes com que percamos a cabeça. A sua função é agir. Pensar antes é um mero detalhe para o carneiro. Se ele pudesse parar e pensar antes de agir, muitas das suas coisas teriam mais resultados práticos e assim não se sentiria tão frustrado. Os carneiros são bons líderes e ambiciosos, nem tanto pelos bens materiais, mas pelo puro reconhecimento. Querem ser sempre os primeiros e poderão atropelar as pessoas lentas que se colocam no seu caminho. Hoje o nosso convidado é um jovem, Carlos Pereira, que é empreendedor, professor de música, mágico e músico. Realiza com frequência espetáculos de magia e música num café de que é proprietário com a esposa e que é um patrocinador deste programa chamado O Poeta. Quando é que surgiu este gosto pela magia? Bem, antes de mais, quero agradecer o convite. O gosto pela magia começou muito cedo, começou sensivelmente aos 8 anos, quando me ofereceram a primeira caixa de magia. Foi a partir dessa altura que eu larguei os brinquedos e desde aí já lá vão 20 anos ainda não, e continuo a deliciar-me com esta arte, que é o ilusionismo. Quais são as suas fontes de inspiração? Ora, a minha fonte de inspiração na magia é um mágico português muito conhecido, que é o Luís de Matos, que eu admiro bastante. Tenho, aliás, gravado em VHS todos os episódios da década de 90 dos programas dele, e foi a partir daí que também aprendi um bocadinho, porque eu fui um bocadinho autodidata nesse sentido.
Começava, gravava, rebobinava a cassete, tentava ver como é que funcionava para eu criar às outras pessoas para criar esse efeito nas pessoas. E o que me encanta na magia é a reação das mesmas. Então, o primeiro espetáculo foi quando? Primeiro espetáculo, acho que foi quando tinha 14 anos, numa associação. Eu agora estou aqui em São João da Madeira, mas eu morava em Cerzedo, que é em Vila Nova de Gaia, e fiz lá um espetáculo para familiares, amigos, e foi o meu primeiro espetáculo ajudando a associação. Então, e quais são os seus os maiores desafios que encontrou nessas sessões, nesses espetáculos que foi fazendo? Olha, os desafios, um desafio que eu encontrei é o que eu estou a passar neste momento, que é o comunicar, não é? Tive sempre um bocadinho de dificuldade em comunicar com as pessoas, e isso levou-me a quebrar essa dificuldade, sim. E lá está, no espetáculo do Legionismo sempre tentei combinar a magia e a música, como eu gosto também da parte musical, e tentava sempre criar uma combinação perfeita entre a música e a magia. Para fugir à conversa. À conversa, sim. Sim, senhora. E, então, e a nível musical, como é que surgiu também esse gosto pela música? Teve formação, não teve formação? Tive. Na música tive formação, mas comecei ainda mais cedo. Comecei aos 5 anos, quando o meu pai ofereceu-me um teclado pequenino. E o meu pai já por si só ouvia e com uma mão tentava tocar aquilo que estava a ouvir. Por ouvido. E eu também comecei a ouvir, lembro-me que foi uma música do Richard Marx, que já não me recordo do nome, mas acho que era Wherever You Go, Whatever You Do, e eu tentava e consegui tocar essa parte melódica no piano sozinho, sem qualquer tipo de ajuda. Então, e foi aí era um menino prodígio. Não vou chamar prodígio, mas acho que já tinha algum talento. E depois, a partir daí, depois aos 9 anos, entrei na escola de música, andei sensivelmente 2, 3 anos, e depois passei para a academia, onde estive lá até aos 23 anos, onde tirei piano e formação musical e terminei o curso complementar. Então eu soube que, no entretanto, na tua passagem pela tua juventude, também participaste em bandas e noutras coisas, em casamentos, etc. Como é que foi essa? Eu comecei aos 16 anos, tive um convite para entrar numa banda e foi um desafio, porque tocar em grupo é sempre mais complicado do que tocar sozinho, e eu acho que a partir daí desenvolvi muito a minha destreza mental, e aprendi muito com tocar em grupo. Não só tocava teclas, mas aprendi a tocar guitarra, aprendi a tocar bateria e gostei bastante da experiência. Tive vários projetos, e depois, entretanto, deixei-me um bocadinho das bandas, porque depois também comecei a fazer animação de casamentos, que me ocupava bastante tempo, os fins de semana, e entretanto deixei, e desde então nunca mais tive nenhum projeto. E aliás, agora a animação de casamentos também já parou, porque o café ocupa-me bastante tempo, sim. E conclusão, agora aplica todos esses conhecimentos naquele café que começa a ser bastante conhecido, que é o Poeta, sim. Uma vez que tem espetáculos semanais. Sim, e tenho espetáculos semanais e é das coisas que me dá mais prazer em fazer. Faço lá espetáculos de ilusionismo, faço espetáculos musicais e quando tenho lá cantores, eu tento sempre incutir a música, tocar com música ao vivo.
porque normalmente quando aparecem cantores eles perguntam sempre, dá para trazer os CDs para cantar o género de karaoke. E eu digo que a política da casa é música ao vivo, é instrumentos tocados ao vivo, e faço sempre questão em acompanhá-los nos temas que eles gostam de cantar. Sim. Sim, senhora. Eu realmente ia perguntar, para quem se dedicou sempre às artes, como é que nasceu o café? Pois, como é que nasceu essa ideia, não é? A ideia foi uma brincadeira, soubemos que o café entrou em concurso e nós concorremos por mera brincadeira. E a brincadeira saiu uma coisa muito séria, porque já estamos lá há um ano e a experiência tem sido muito boa. Nunca pensei trabalhar num negócio deste género, mas estou a adorar muito a experiência. É cansativo, mas gosto bastante e lá está. Sempre sonhei ter um espaço onde pudesse fazer este tipo de eventos, ou seja, já que tomei conta deste belíssimo café que está no Parque Feira de Castro, pensei em fazer esse tipo de eventos, música ao vivo, ilusionismo, e acho que estamos num bom caminho. Com o ano de casa, acho que estamos a conseguir. Exatamente. Então, e quais são as perspectivas do futuro? Pois eu não gosto de pensar muito no futuro. Eu gosto quais de pensar... as ambições, não é? No fundo? Não, eu acho que eu prefiro levar as coisas. Não gosto muito de pensar, não sou muito ambicioso nesse sentido. Gosto de viver o dia a dia e gosto de pensar de semana a semana, porque nós todas as semanas fazemos eventos e gosto de pensar assim. Eu já pensei fazer um festival no Parque Feira de Castro, mas isto são sonhos que nunca se sabe, não é? Daqui a 1, 2, 3 anos pode ser possível. Por acaso era umas coisas que eu gostava eu e a minha esposa, de realizar um festival de verão, de inverno. Sim, que o espaço é muito agradável sim, lá, sim. não é? Por acaso isso podia considerar isso uma ambição. Mas eu gosto de pensar com os pés bem assentos no chão e acho que até agora tem corrido tudo muito bem. O Carlos tem uma grande paixão. E eu vou aqui dizer qual é. É ser compositor. Verdade? Por acaso... sim. Por acaso gostava de ser compositor, porque descobri isso há pouco tempo, sensivelmente 2, 3 anos, quando me pediram para fazer uma música, pegar numa letra e criar uma música, e eu disse que isso levava muito tempo a fazer, e eu descobri que não era assim tão difícil para mim de fazer, e hoje em dia um trabalho de sonho também gostava de ser compositor. Por acaso é uma paixão muito grande, compor. Sim, senhora. Tivemos muito prazer em ter cá o Carlos, mas ele agora vai nos sugerir alguma coisa que ele já tocou. Sim, eu tenho um vídeo que eu gravei já há 3 anos, sensivelmente, uma música do Jorge Palma, que é Frágil, é só instrumental, mas acho que está uma coisa engraçada, espero que gostem. Pronto, vamos então ouvir o Carlos ao piano, com a música Frágil. Sim.
Quero agradecer a presença do Carlos Pereira e já agora não se esqueçam de ir ao Café o Poeta este fim de semana, como habitualmente, ver o espetáculo com a Raquel Moreira e o Carlos a tocar. Sim, eu quero mais uma vez agradecer, gostei muito de estar aqui e não percam, sábado, Raquel Moreira. Muito obrigado. A equipa do Teresa Põe a Mesa despede-se, agradecendo a sua atenção. Não se esqueça de nos encontrar nos 88.1, Rádio Regional Sanjonense, na próxima quinta-feira, às 6 da tarde e domingo, às 10 da manhã. Até à próxima semana. Programa semanal na Rádio Regional Sanjonense, patrocinado por Café o Poeta, Ginásio Gimnofísico, Easycópia, Ótica das Laranjeiras, Sapataria Mega Shop, sapatos e acessórios. Teresa Põe a Mesa, às quintas-feiras, a partir das 18 horas e com reposição aos domingos às 10 horas. Teresa Põe a Mesa, o seu espaço humorístico nos 88.1.